Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 19, verso de número 2, aonde diz a Bíblia Sagrada: Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo. Agora abra sua Bíblia novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 16, aonde diz a Bíblia Sagrada, 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias diz: acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja vai dizer: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito. 1, 2, 3. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Obrigado. Podemos assentar. O texto a qual nós acabamos de mencionar neste momento refere-se a uma promessa. Hoje eu vou pregar para uma geração que tem promessa. Quando o irmão William já estava ministrando, o Senhor me disse sobre promessa. E quando a cantora cantou, o Senhor me disse: eu estou confirmando a tua mensagem. Eu vou impactar hoje esta igreja, porque aqui tem crente que tem promessa. E eu já vou profetizar. Tu vem para este lugar para fazer a diferença. Tu sabe que aonde você estava tu não tinha valor e ninguém olhava para ti. Mas anda juntamente com o teu pastor, que Deus tem uma grande obra na tua vida. E nesta noite Ele vai encher o teu coração, a tua vida, e você vai receber o dom do Espírito Santo. E quem crê desta maneira, levante a mão para o céu e adore. O texto a qual mencionamos, a Bíblia registra que quando o apóstolo Pedro, ali no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando então, depois de aproximadamente 3 anos e meio, que o Senhor havia feito uma promessa para o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo de número 16 e verso de número 18: Pedro, você será um grande homem na terra, e tu vai edificar uma igreja sobre a minha rocha, que as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. Mas, segundo relata a Bíblia Sagrada, Pedro, ele passou por alguns tempos de angústia, tempos que ele achou que a sua vida não tinha mais solução. Eu quero colocar um tema nesta mensagem, nesta noite, dizer: tempo de restituição, tempo de avivamento pela palavra de Deus. Os céus já está aberto, os anjos já estão com a trombeta preparada para buscar a igreja, mas só vão subir aqueles que têm a marca do Espírito Santo de Deus, só aqueles que são verdadeiros adoradores, só aqueles que adoram em verdade e em espírito. Segundo relata a Bíblia Sagrada, um dia Jesus começou a pregar ali na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava rodeado ali pelo mar da Galileia. E um dia o Senhor estava passando perto daquele mar, e ele se depara com um homem chamado Simão Pedro. E de repente, irmão William, Jesus olha para Pedro e diz para Pedro desta maneira: a partir de hoje, Pedro, tu serás um servo de Deus. Tu deixarás de pescar peixes e vai pescar almas. E diz a Bíblia Sagrada
que Pedro, ele se esforçou e começou a trabalhar na obra do Senhor. E quando Pedro começou a andar com o Senhor, Pedro, ele viu grandes maravilhas que o Senhor estava fazendo ou havia feito ali na cidade de Jerusalém. Eu vejo que quando Pedro começou a andar com Jesus, Pedro aprendeu a orar, Pedro aprendeu a jejuar, Pedro aprendeu a ser um verdadeiro servo de Deus, porque crente que anda com Jesus, ele aprende com Jesus. Crente que batalha com Jesus, ele aprende com Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro, ele contemplou grandes milagres ali em Jerusalém. Um dos milagres que ele contemplou foi ali o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue. Um dia ali em Naim, aquela mulher que estava em Naim, ninguém valorizava ela, o seu filho foi morto, mas aonde Jesus estava passando, Jesus devolveu a vida para aquele menino. E ele também contemplou vários milagres, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Ele contemplou ali o milagre do Caná da Galileia. Ele contemplou grandes milagres andando com Jesus. Sabe por quê? Aonde Jesus passa, se está morto, tem que ressuscitar. Aonde Jesus passa, se está doente, a enfermidade é sarada pelo poder da palavra. Um dia Jesus estava passando ali perto de um túmulo de um homem chamado Lázaro, e de repente o Senhor só diz uma palavra: Lázaro, sai para fora. E imediatamente Lázaro saiu para fora. Um dia Pedro, ele teve uma grande experiência com Jesus. Ele estava ali no mar da Galileia e houve uma grande tempestade. Jesus começou a andar por cima do mar. Aí Pedro perguntou para Jesus: se tu realmente é Jesus, eu quero andar no mar contigo. E Pedro começou a andar no mar com Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito em Gênesis capítulo 18 e verso de número 14: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Está escrito em Êxodo capítulo 14 e verso de número 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Está escrito em Deuteronômio capítulo 1 e verso de número 30: o Senhor vai adiante de vós e por vós ele pelejará. Está escrito em Josué capítulo 1 e verso de número 9: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Está escrito em Jeremias capítulo 1 e verso de número 19: prevalecerão contra ti, mas eles não vão vencer, porque eu estou contigo, Jeremias. Está escrito em Isaías capítulo 54 e verso de número 17: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 20 e verso de número 17: nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Está escrito em Salmos de número 20 e verso de número 4: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Está escrito em Salmo de número 24: o Senhor é a terra e toda a tua plenitude, e levantai a portas eternas as tuas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Está escrito em Salmos de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o descansará. Está escrito
escrito em Salmos de número 121, aquele que habita, ele vai vencer todas as provas. Está escrito em Salmo de número 125, aqueles que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está escrito em Mateus capítulo 16 e verso de número 18: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Está escrito em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e verso de número 13: mais fiel é Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8 e verso de número 35: quem nos separará do amor de Deus? A peste, a fome, a dor, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Está escrito em Romanos capítulo 8 e verso de número 31: quem está por nós é maior do que o que está no mundo. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e verso de número 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito em Apocalipse capítulo 1 e verso de número 7: o Senhor é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Apocalipse capítulo 1 e verso de número 17: eu sou o primeiro, o derradeiro. Está escrito em Isaías capítulo 43 e verso de número 13: antes que houvesse dia, eu sou, não há ninguém que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Está escrito em João capítulo 6 e verso de número 35: eu sou o pão da vida. Está escrito em João capítulo 8 e verso de número 12: eu sou a luz do mundo. Está escrito em João capítulo 10 e verso de número 11: eu sou o bom pastor. Está escrito em João capítulo 11 e verso de número 25: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Está escrito em Apocalipse capítulo 21 e verso de número 1: eu sou a resplandecente estrela da manhã e a geração de Davi. É ele que está aqui nesta noite, é ele que vai te encher nesta noite. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, é o primeiro, é o último. O meu Deus, ele é maior que Buda. O meu Deus, ele é maior que o Papa. O meu Deus, ele é maior do que os testemunhos de Jeová. O meu Deus, ele é maior